tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 26º ponto de fé da Igreja de Deus, profecias bíblicas. Trouxemos a importância das profecias bíblicas para uma fé alicerçada na vontade de Deus. Frisamos as palavras do irmão Pedro e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Temos certezas que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Mostramos que por falta de conhecimento das profecias bíblicas, recusam reconhecer Jesus como Messias. Reafirmamos que as profecias bíblicas não são de particular interpretação. Mostramos que a própria Escritura são intérprete das profecias. Trouxemos duas profecias registradas em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, que entendo ser a base para a interpretação correta de todos os demais temas proféticos. A exemplo, trouxemos a ideia que a grande maioria sustenta a respeito de um futuro reino do anticristo. Assim entendemos que, mais uma vez, Jesus será recebido como um impostor, o anticristo. Mostramos que muitos dos salmos são proféticos. Finalizamos com as palavras do irmão Pedro e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 21. Se você não acompanhou a apresentação, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o ponto de fé da Igreja de Deus, a restauração de Israel. Amós 9, versículo 14 e 15. Deus diz assim: trarei do cativeiro meu povo, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. E achamos por bem trazer algumas informações valiosas antes de nós abordarmos mais profundo o tema restauração de Israel. Pois nós temos certeza que a partir desta exposição, a sua compreensão será ampliada. Após a queda da humanidade, Adão e Eva, Deus fez uma promessa de um Salvador. Essa promessa está registrada em Gênesis 3 e 15. Depois nós temos o registro dos dias de Noé, onde está dito: viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, versículo 12. Aí acontece o dilúvio, temos registro em Gênesis 10 e 32, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Desses filhos de Noé foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. As nações são formadas pelos filhos de Noé. Gênesis 11, versículo 1, a Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, versículo 1. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, versículo 8. Temos aqui com o operador Giliard a formação das nações, não é isto? Sim. O que acaba acontecendo com essas nações após a formação? As nações recém-formadas logo degeneraram para o paganismo. Elas esqueceram-se do único Deus verdadeiro e aí viveram em pecado. Elas mudaram a adoração a Deus em idolatria, né? Isso nós vemos em Romanos capítulo 1, do 21 e 23. E trocaram a verdade de Deus em mitologia. Romanos capítulo 1, verso 25. Estando na escuridão do paganismo, as nações desagradavam a Deus. Deus desejava que todas as nações o adorassem como o único verdadeiro Deus e que vivessem de acordo com sua verdade e justiça. Sendo assim, mediante seu plano de salvação, Deus propôs resgatar as nações da escuridão e restaurá-las para a luz. Ele planejou salvá-las do pecado para a justiça, da idolatria para o monoteísmo e da mitologia para a verdade. Para executar sua obra de resgate das nações para si, Deus planejou trabalhar através de uma nação escolhida,
Essa nação escolhida seria um exemplo e uma testemunha missionária para outras nações. Ela seria um meio para restaurar as outras nações para com Deus. Que nação escolheria Deus para realizar esta obra de redenção? Deus escolheria o Egito? Escolheria Deus então a China? Ou então Babilônia? Não, nenhuma dessas nações estavam qualificadas para esta obra de redenção. Todas as nações degeneraram para o paganismo. Todas igualmente estavam com necessidade de redenção. Deus não poderia usar qualquer nação que já fosse existente. Sendo assim, Deus planejou formar sua própria nação para aquele propósito especial. Deus faz algo. Deus escolheu Abraão para ser o fundador de sua nação missionária escolhida, Israel. Israel nunca haveria de existir se não fosse pela obra de Deus. Abraão e sua esposa Sara não tinham filhos e não tinham esperança em possuir filhos. Temos então registrado nas Escrituras esse milagre, a origem, continuação e preservação da nação de Israel é resultado da obra miraculosa de Deus. Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Isso está escrito em Gênesis capítulo 12, verso 2. A grande nação deve sua origem a Deus. Amém. Esta nação só existe porque Deus faz milagres. Israel, a nação especial de Deus, foi escolhida e exaltada sobre todas as outras nações. Deus disse: agora, portanto, se vós obedecerdes a minha voz e observardes os meus concertos, então sereis para mim um tesouro peculiar entre todos os povos, pois toda a terra é minha, Deus diz. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Deus diz: vós sois povo santo para o Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu para serem um povo especial para si sobre todos os povos que estão sobre a face da terra. Deuteronômio 7, versículo 6. Mais um registro: o Senhor te escolheu para lhe seres o seu povo peculiar de todas as nações que estão sobre a terra. Deuteronômio 14, versículo 2. E o Senhor hoje te fez dizer-lhe que serás por povo seu próprio, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio 26, versículo 18 a 19. Deus mostrou a palavra dele a Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel. Deus não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos teus juízos, nenhuma outra nação conhece. Deus não revelou para nenhum outro povo. Salmo 147, versículo 19 ao 20. Existindo um ministério missionário para seu povo escolhido, Deus os colocou na terra de Canaã, que é uma ponte para os 3 continentes, Ásia, África e Europa. Na encruzilhada das nações, no coração da terra, Israel deveria ser uma cidade colocada sobre uma colina. Ela deveria ser uma luz brilhando na escuridão do paganismo. Israel deveria ser uma nação sacerdotal e trazer as nações de volta para Deus. Não é à toa que Deus registra por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz o Senhor Deus assim: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, Deus diz, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Que pena, não é isso? E as Escrituras registram a triste história da falha de Israel quando permaneceu isolada, mesmo sendo um povo e nação missionária. As Escrituras relatam também o pecado de Israel e a apostasia de Israel em relação a Deus. O Deus de Israel disse: ouve-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Isaías, capítulo 51, versos 1, 2 e 4. Olhai para a rocha de onde foste cortado, para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara. Deus estava falando para a nação de Israel: veja que a existência de vocês é um milagre. Deus estava dizendo: o motivo da existência de vocês sou eu. E Deus queria que essa nação fosse, de fato, luz para os povos.
E num concerto solene, Deus deu a terra a Abraão e aos seus descendentes por possessão eterna, conforme está em Gênesis 17, versículos 7 e 8. Isso pode ser descrito como um termo de garantia da terra prometida, mediante a qual a posse eterna de Abraão está assegurada. As promessas do concerto de Deus foram repetidas ao filho de Abraão, Isaque. Gênesis capítulo 26, dos versos 2 ao 5. Ao filho de Isaque também, Jacó. Gênesis 28, do 3 ao 15. E Gênesis 35, do 10 ao 12. E aos 12 filhos de Jacó. Êxodo capítulo 2, dos versos 23 ao 25. Os descendentes de Abraão, os 12 filhos de Jacó, formaram a nação de Israel. 1 Crônicas 16, versículo 13 ao 19. Vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele, o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muitos poucos e estrangeiros nela. É de conhecimento de todo mundo os conflitos de nações que disputam terras com Israel. A terra da Palestina pertence aos judeus. Deus, que é o possuidor do universo, prometeu a terra de Israel por eterna possessão. Para muitos observadores, o futuro destino da Palestina é um assunto de especulação. Entretanto, para os estudantes da Bíblia, não há necessidade de suposições. E a palavra de Deus é muito clara quando diz a quem pertence a terra. A terra pertence a Israel. Gênesis 17, versículo 8, Deus disse a Abraão: te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão ser-lhe-ei o seu Deus. Nós temos vários registros, Gênesis 12, versículo 1, 3 e 7. Terra prometida, semente, bênção. Gênesis 13, versículo 14 e 17. Toda a terra que ele pode ver. Gênesis 15, versículo 5, 7 e 18. Para tua semente concedida a terra. Gênesis 17, versículo 1 ao 8. Uma possessão eterna. Gênesis 22, versículo 16 ao 18. Em tua semente, bendita todas as nações. E ao final, Romanos 4, 13. Herdeiro do mundo. Romanos 4, 13 apresenta Abraão como herdeiro do mundo. Infelizmente, as pessoas hoje, muitos crentes, querem ir para os céus, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, é o que é mais disseminado nas religiões. E aí dizem que são crentes com o crente Abraão, né? São filhos na fé de Abraão, né? Como são filhos de Abraão se Abraão é herdeiro do mundo e não herdeiro dos céus? As promessas de Deus a Abraão e a Israel não foram cumpridas por completo. Essas promessas serão cumpridas no reino de Cristo. O irmão Estevão, em seu sermão histórico, mencionou que Abraão não herdou essas promessas durante sua vida. Então saiu da terra dos caldeus, Abraão, e habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu-lhe que daria posse dela, depois dele à sua descendência, não tendo ele filho. Atos 7, versículo 4 e 5. Que interessante. Sim. Ele nem filho tinha, Deus estava prometendo a terra para a sua descendência. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não eram peregrinos na terra porque iam para os céus, como muita gente quer. Esse texto está em Hebreus 11, 13. Mas eram peregrinos porque não tinham recebido a sua herança. Eles, pela fé, acreditavam que esta promessa se cumpriria. E nós também acreditamos que essas promessas se cumprirão. Abraão e os outros crentes fiéis serão ressuscitados da morte e herdarão essas promessas eternas no futuro reino de Cristo. Jesus disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, versículo 11. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Lucas 13, versículo 8.
Deus advertiu aos israelitas que o privilégio em habitar a terra prometida estava dependente do que? Da sua obediência a ele. Como punição pelos seus pecados, Deus os colocaria fora da terra. Nós podemos citar registro nesse sentido, cooperador Giliardi? Levítico 26, dos versos 27 ao 34. Nós também temos Deuteronômio 28, do 1 ao 67. Josué também fala sobre isso. Josué 24, do 13 ao 20. A nação do concerto e a terra prometida estão em elo. Em todo o tempo em que os israelitas habitaram a terra, eles receberam bênçãos. Isso a gente pode ver pelos escritos. Em todas as vezes que deixaram a terra, eles receberam escravidão. Olha as escravidões. Egito, cativeiro de Babilônia e a dispersão mundial. 3 vezes os israelitas deixaram a terra prometida e 3 vezes eles retornaram e estão retornando para o lar. Sim. Cada partida e a cada retorno à terra foi profetizado na palavra de Deus. Um dado interessante que muitas vezes passa desapercebido, o cooperador Giliardi, é como um povo vive quase 1.900 anos fora da sua terra e consegue voltar para ela. Não é um milagre de Deus? Meu irmão, é um milagre de Deus. Israel viveu mais fora da sua terra do que na sua própria terra. Sim. E tudo por desobediência. Vamos falar do primeiro cativeiro, o Egito? A primeira partida de Israel da terra prometida ocorreu durante o tempo de José. Uma história bem conhecida, né? Quando Jacó e sua família foram ao Egito para escapar da condição de fome em Canaã. Aí, durante a sua residência no Egito, os descendentes de Jacó foram sujeitos à extrema escravidão pelos egípcios. Através de Moisés, Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia e permitiu que eles retornassem para a terra de Canaã. Está escrito em Atos. Deus falou a Abraão: a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e o maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Atos 7, do 6 ao 7. Deus disse a Abraão: tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, versículo 15 ao 16. Então, uma bela tarde, Abraão estava ali, Abraão caiu no sono e teve esta visão de que a descendência dele iria para o Egito, tornaria escravo no Egito, mas retornaria do Egito. Está registrado em Gênesis 15, versículos de 1 ao seguir. Em Atos 7,17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa, a promessa que Deus tinha feito a Abraão do retorno deles, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Em Gênesis 50, versículo 24, está registrada a certeza de José na promessa de Deus. Ele fez menção dos seus ossos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Hebreus 11, versículo 22. Esta é a fé verdadeira, não é, cooperador Giliardi, que Deus quer. A fé é na palavra dele. Imagina, José chama os seus irmãos e fala: olha, vocês vão sair daqui, porque ele tinha fé e certeza no que Deus tinha dito. Leve meus ossos. Isto é fé. E aí nós temos a segunda partida, né? A segunda partida, cativeiro babilônico. A segunda partida de Israel da terra da promessa ocorreu durante o tempo de Daniel, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou o povo em cativeiro para a Babilônia. E é fato, né? Claro que nem todos os judeus foram deportados para a Babilônia. Muitas pessoas foram deixadas nas áreas rurais para cuidar da terra. Foi a estes judeus que Jeremias, o profeta, ministrou. A deportação dos judeus para a Babilônia começou em 606 a.C. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Esse é o segundo cativeiro. E o cativeiro foi profetizado, Jeremias 25, versículo 8 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, que Deus ainda chama Nabucodonosor de servo dele. E os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor. As nações ao redor também seriam cativas do rei Nabucodonosor. Sim. E Deus diz: e destruirei totalmente, e farei que sejam objetos de espanto e de assobio, e de perpétua desolação. E farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também os sons das mós, e a luz do candeeiro.
E toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Em Ezequiel, capítulo 21, dos versos 18, 19, 26 e 27, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Escolhe um lugar, escolhe-o, no cimo do caminho da cidade. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Olha que profecia profunda. Ao revés, ao revés, ao revés, porém aquela coroa. A impiedade do rei levou Israel ali, Judá, para a Babilônia, e a coroa ficaria ao revés, até que viesse aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Nós temos registros que, a partir do exílio para a Babilônia, o reino de Israel não se estabeleceu mais com segurança. Qual o significado da palavra revés? Circunstância desagradável, situação inesperada que faz com que algo bom seja transformado em ruim, infortúnio. Nós podemos trazer sinônimos de revés para a gente entender melhor. Sim, nós temos acidente, azar, baque, derrota, desastre, fiasco, fracasso, golpe, infelicidade, insucesso, malogro, naufrágio, queda. Olha o sinônimo de revés. Então o reino de Judá nunca mais se estabeleceu. Nós temos a profecia do retorno dos judeus, né, depois de 70 anos. Também foi predito. Jeremias 25, versículo 12 ao 14, acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, Deus diz, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruína perpétua, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Deus disse que as nações iam explorar também Babilônia, como eles tinham explorado Israel. Nós temos registros históricos e proféticos que Ciro foi quem derrotou a Babilônia. Isaías 45, verso 1, 2 e 4, que diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Que profecia, né? Que profecia. Olha que interessante o versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, Deus chamou a Ciro pelo nome e sobrenome e disse, ainda que você não me conhece, por amor a Israel. Essas profecias cumpriram-se em 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23. Diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor em Ciro, rei da Pérsia, e fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha o que Ciro disse. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, ó Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba. Amém. E nós vimos assim que muitos judeus que viviam na Babilônia retornaram, mas muitos não retornaram para Canaã. Além disso, um grande agrupamento de judeus que escaparam da deportação para a Babilônia foi para o Egito, começou lá uma importante colônia judia. Registros históricos. Nosso irmão Daniel, no capítulo 9, versículo 1 e 2, ele entende que os 70 anos que Jeremias tinha falado sobre as ruínas de Israel, a desolação de Jerusalém, que era de 70 anos, tinha terminado já, não é isso? Isso. Ele fala isso no capítulo 9, versículo 1 e 2. Temos outro registro em Esdras 1, versículo 8. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Todos que habitavam aos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinham posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, o príncipe de Judá. Deus tocou o coração dos homens que moravam ali no império de Ciro, né? E eles próprios ofertaram para a reconstrução do templo e de Jerusalém. Nós chegamos agora na dispersão mundial. A terceira partida dos judeus começou em 70 depois de Cristo, completou-se em 135. Essa partida resultou na dispersão mundial da nação escolhida por Deus, esparramado pelo mundo todo. Hoje, depois de quase 2 milênios, a restauração de Israel começou a cumprir-se. A dispersão de Israel foi profetizada e tornou-se realidade. A restauração de Israel à terra prometida, da mesma forma, foi profetizada, e esta profecia também serão cumpridas, estas profecias. Deus advertiu aos israelitas que os espalharia entre todas as nações como punição pela desobediência. Não é uma profecia, mas são muitas profecias, das quais nós estaremos trazendo algumas. Deuteronômio 4:27. Espalhar entre as nações. Por desobediência eles seriam espalhados. Deuteronômio 28, versículos 63 e 64. Espalhar entre os povos. Jeremias 9:16. Espalhar entre os gentios. Jeremias 31:27. Semear Israel com semente dos homens. Aqui tem uma coisa interessante, irmão. Semear Israel com semente dos homens. Há estudos que apontam que no mundo todo tem milhares e milhares de descendentes de judeus. É verdade. Semear Israel com a semente de quem? Dos homens. Ezequiel 11:16. Espalhar Israel entre os países. Ezequiel 37, versículo 1, 2 e 11. Como vale de ossos secos. Ezequiel 39, 23 ao 28. Dispersos por causa do pecado. Oséias 3 e 4. Estar muitos dias sem rei. Israel ficaria muitos dias sem rei até que viesse o Messias. Zacarias 10 e 9. Semeá-los entre os povos. E Mateus 23, 35 e 39. Vossa casa ficará desolada. Mateus 24, versículo 1 e 2. Destruição do templo. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jerusalém, pisada pelos gentios. Profecias do próprio Senhor Jesus. Foi predita a perseguição de Israel. Espalhados entre as nações, o povo escolhido de Deus experimentaria extrema perseguição. Eles fugiriam de país para país. Eles não encontrariam descanso para a sola dos seus pés. Nós temos registro em Deuteronômio 28, versículos 65 e 67. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado. E os que te abençoarem, eu abençoarei, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis 12, versículo 3. As nações que favoreceram os judeus têm sido abençoadas. Elas têm prosperado. Agora é registro histórico. As nações que perseguiram os judeus têm experimentado dificuldade e tragédia. A perseguição dos judeus foi predita na palavra de Deus. Nós temos registro em Deuteronômio 28, versículos 65 e 67. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos, desmaio da alma. Estremecerá de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à tarde dirá, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo do teu coração que sentirás e pelo que verás com teus olhos. Extrema perseguição, não é isso? Levíticos 26, 24 e 25. Deus disse, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu
eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Que terrível, né? Terrível. Levíticos 26, versículo 33, 38 e 42. Espalhar-vos-ei entre as nações. Deus diz: desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. E Deus ainda diz: perecereis entre as nações. E a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Deus está lembrando constantemente de Israel. É o que ele diz aqui. Deus lembra da aliança, do concerto dele, e lembra da terra que ele deu a Abraão. Salmos 44, versículo 14. Tu nos põe por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. Infelizmente, tudo isso aconteceu. As perseguições contra os judeus alcançaram seu pico quando no Holocausto. Uma história muito triste que todos nós sabemos. Hitler, através da Alemanha nazista, tentou exterminar todos os judeus que viviam na Europa. A história registra a morte de 6 milhões de judeus. É triste essa história. E hoje muitas pessoas querem que os judeus se convertam facilmente. Quem matou e quem perseguiu os judeus? Cristãos. Isso. Cristãos. A Europa era toda cristianizada. É terrível. A terceira dispersão mundial foi cumprida. Durante a era do Novo Testamento, amplas colônias de judeus viviam em todas as maiores cidades da província do Império Romano. O número de judeus vivendo fora da Terra Prometida era maior do que o número dos que viviam na Terra. Até hoje é maior. A população de judeus nos Estados Unidos passa de 5 milhões, quando a população de judeus hoje lá em Israel, de judeus mesmo, chega a 7 milhões e pouco. Muitos judeus que foram para a Babilônia e Egito durante o tempo de Daniel, Ezequiel e Jeremias nunca retornaram para o lar. Os judeus de Alexandria, no Egito, falaram a língua grega e produziram a Septuaginta, ou a tradução grega do Velho Testamento. Foi eles que produziram, os judeus que estavam no Egito. Países do mundo romano, em Jerusalém, no dia de Pentecoste, Atos 2, versículos 5, 9 e 11, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. De que lugar? Partos, Medos, Alamitas, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, forasteiros romanos, cretenses e árabes, todos no dia de Pentecostes foram registrados ali. Trazemos esse exemplo que revela a extensão da dispersão dos judeus naquele tempo. Outro fato é quando o nosso irmão Paulo saiu em sua jornada missionária, ele encontrou um grupo de judeus em quase todas as cidades que visitou. Isso é verdade. Nosso irmão Paulo visitou muitas cidades da Europa, né? Embora esses judeus residiam em várias áreas do Império Romano, Jerusalém era para eles o centro da unidade religiosa e política. Nós temos esse registro como prova da dispersão. Outro fato, Jesus profetizou a grande dispersão mundial dos judeus e a desolação de Jerusalém, que começou nos anos 70 e completou no ano 135. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jesus disse: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estão no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre todo este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esta é uma profecia que fala da dispersão mundial. Também no Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus fala que o povo de Israel reconheceria ele fala: vocês não vão me ver até que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Assim nós percebemos então que Jesus segue em harmonia com as palavras dos profetas que profetizaram que a coroa ficaria ao revés, que Israel ficaria sem rei até a vinda do Messias, e que o povo de Israel vai identificar Jesus como Messias na sua volta.
profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz assim: os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. São profecias que nós esperamos acontecer. Nós temos o registro aqui no profeta Ezequiel também. Amém. Ezequiel 21, versos 26 e 27. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés. Porém aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Mais uma profecia provando que a coroa será restabelecida na volta de Jesus. Então, durante séculos que se seguiram, aos judeus não se permitiu viver na terra que pertencia. Porém, Israel, que é crente em Deus, nunca está satisfeita até que retorne ao antigo lar deles. A cada ano, os judeus sonhavam com o retorno à terra a qual Deus prometeu a Abraão e a sua semente. Em cada festa da Páscoa, eles diziam: próximo ano em Jerusalém, próximo ano em Jerusalém. E por cerca de 19 séculos, porém, o próximo ano não veio tão rápido. E eles seguiam sendo espalhados sobre a terra, enquanto que a terra prometida era governada pelos romanos, os muçulmanos e os turcos. E por onde quer que eles foram, que os judeus foram, eles trouxeram bênção, prosperidade para as nações que eles habitavam. Os judeus sofreram quase uma constante perseguição, mesmo fugindo de um país para o outro durante a era da igreja. Os judeus foram, durante a era da igreja, semeados entre as sementes dos homens. Eles residiam em quase todos os países da terra, eles residiram. E as profecias bíblicas concernentes à dispersação e perseguição mundial do povo escolhido de Deus literalmente cumpriram-se. Nós temos registro dos ataques promovidos contra a nação de Israel, e esses ataques indicam a proximidade do Armagedon e da volta de Jesus. Cremos e mostramos que o retorno de Israel para sua terra é um acontecimento que está profetizado nas Escrituras e é um dos sinais que antecede a iminente volta de Jesus. Por isso Jesus diz: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Jesus contou essa parábola em Lucas 21, versículo 29 ao 31. E aí nós temos a restauração prometida de Israel. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio 30, versículo 3 ao 5. Vos trarei para a terra. Isaías 11, versículo 11 ao 12. Dos quatro cantos da terra. Isaías 27, versículo 11 e 12. Ajuntarei um a um. Isaías 60, versículo 21. Habitarão a terra para sempre. Isaías 61, versículo 3 e 11. Construirão em lugares assolados. 65, 17 e 25. Isaías. Me alegrarei em meu povo. Jeremias 23, versículo 3 ao 8. Recolherei o restante do meu povo. Jeremias 24, versículo 5 ao 7. Nunca deixar a terra outra vez. Jeremias 30, versículo 3, 7 ao 11. Retorno à terra. Jeremias 30, versículo 17 ao 22. Cidade será construída. Jeremias 31, versículo 7 ao 12. Grande ajuntamento retornará. Jeremias 31, versículo 23 e 37. Cativos trazidos à terra. Jeremias 32, 37 e 44. Serão trazidos de todos os países. Jeremias 33, 7, 14 ao 14. Judá e Israel retornam. Ezequiel 11, 17 ao 21. Dá a voz à terra de Israel. Ezequiel 20, versículo 34 ao 44. Trazê-los à terra. Ezequiel 28, 25 ao 26. Ajuntar a casa de Israel. Ezequiel 34, 11 ao 16. Como o pastor busca a ovelha. Ezequiel 36, 8 ao 12. Trazer-vos a vossa terra. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Ossos secos revivem. Ezequiel 37, versículo 15 ao 28. Uma nação, um rei. Ezequiel 38, versículo 8 ao 14. Ajuntado entre as nações. Ezequiel 39, 25 ao 29. Toda a casa de Israel. Oséias 1, 10 ao 11. Serão ajuntados. Oséias 3 e 5. Filhos de Israel retornam. Joel 3, versículo 1 ao 21. Trazer Judá novamente. Amós 9, 11 ao 15. Não mais retirados da terra. Miqueias 2 e 12. Ajuntados como ovelhas. Zacarias 3, versículo 20. Trazê-los novamente. Zacarias 8, versículo 7 ao 8. Do Oriente e países ocidentais. Zacarias 10, versículo 10 ao 12. E eu os trarei novamente. Salmos 102, 16. Quando o Senhor construir Sião. Lucas 21, versículo 29 ao 31. A nação da figueira. Romanos 11, versículo 11 ao 27. Todo Israel será salvo. Graças a Deus. Olha, é triste ver hoje grupos religiosos, até de conhecimento mundial, ocupar o lugar de Israel, não é isso? E profetas modernos desses grupos dizerem que Israel nunca voltaria a ser uma nação.
essas pessoas estão enganadas por deixar de crer nos profetas da Bíblia. Infelizmente, nós temos aí um registro, cooperador Giliard, a respeito da Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general Edmund Allenby, como comandante-chefe da Força Expedicionária Britânica Egípcia, invadiu a Palestina e, em 9 de dezembro de 1917, capturou Jerusalém sem tiros. O governo turco sobre a Palestina teve um fim. No Tratado de Sèvres, em 10 de agosto de 1920, a Turquia renunciou para os aliados seus direitos formais sobre a Palestina. No mesmo ano, a Liga das Nações deu à Inglaterra jurisdição sobre a Terra Santa, o que tornou-se efetivo em 23 de setembro de 1923. Em consequência disso, o caminho estava aberto para os judeus irem para o lar. Desde aquele tempo, a restauração de Israel começou a ser realidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus vivendo na Europa sofreram extrema perseguição, o que resultou no desejo intenso dentre os judeus em retornarem para casa. Em 1939, devido às hostilidades árabe-judaicas, a Inglaterra renunciou sua declaração Balfour, incisivamente restringiu a imigração judaica para a Palestina. Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas adotou o plano de partilha, assegurando certos territórios aos judeus e outros aos árabes. Em 11 de dezembro de 1947, a Inglaterra anunciou que terminaria seu mandato sobre a Palestina em 15 de maio de 1948. À meia-noite, em 14 para 15 de maio de 1948, os judeus na Palestina anunciaram a formação do novo Estado de Israel, com o senhor David Ben-Gurion como primeiro-ministro e o Dr. Chaim Weizmann, que diz, como primeiro presidente. Sim. E desde aquele tempo, as nações da terra reconhecem o novo governo de Israel. Em 11 de maio de 1949, Israel foi aceita como a nação número 59 das Nações Unidas. Os judeus de todas as nações do mundo eram bem-vindos ao novo Estado judaico. Tem uma profecia em Isaías 66, versículo 8 ao 10. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus, regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós, todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Amém. Também é impressionante, uma vez que esse Estado foi construído, apesar de grande oposição, a maioria das nações circunvizinhas ali fez guerra contra Israel em 1948, em 1956, em 1967 e novamente em 1973. Israel é uma nação muito pequena, geralmente estava em guerra com 5 nações ao mesmo tempo. Contudo, não apenas Israel sobreviveu, como também o seu território aumentou. Na guerra de 1967, os judeus conseguiram reconquistar Jerusalém como sua capital histórica, que Davi fundou 3.000 anos atrás. O resultado da criação do Estado de Israel e as consequências dessas guerras criaram os problemas políticos mais difíceis de nossos tempos e ocupam manchetes de grandes jornais por todo o mundo. À medida que retornam para o lar, a terra está sendo reconstruída, os desertos estão sendo transformados em jardim, as chuvas estão acontecendo com mais intensidade, a terra está recebendo as bênçãos porque o povo da terra está retornando para o lar. A restauração de Israel, a sua terra está tornando-se realidade. A restauração final completará quando Jesus voltar. Atualmente a população de Israel são 9 milhões de pessoas, das quais 74,5 são judias. Os árabes ainda são hoje lá 20,9 da população e existe 4,6 de outros etnias no meio. O retorno de Israel à sua terra é um sinal que o retorno de Cristo está próximo. Jeremias 33, versículo 14 ao 17. Eis que vem dias em que cumprirei as boas palavras que falei a Israel, à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará segura. E esse é o nome com o qual Deus chamará: o Senhor é a justiça nossa.
Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Davi. Aqui é uma profecia messiânica também. Jeremias 33, versículo 25 e 26. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se não puser as ordenanças dos céus e terra, também rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Jeremias 30, versículo 9 ao 10. Mas me servirão ao Senhor seu Deus, como também Davi, seu rei, que levantarei, Deus fala. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que livrarei da terra de longe, né, e tua descendência da terra do teu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem os atemorize. Nós temos Amós 9, versículo 14 e 15. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, não serão, mas arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Jeremias 31, versículo 35 e 36, Deus disse, esta ordem do dia e da noite falhar, Israel também deixaria de ser uma nação diante dele. Ezequiel, Deus diz, vos trarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei a vossa terra. Ezequiel 36, versículo 24 ao 36. Nós temos Ezequiel 37, versículo 21, 28. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e levarei à sua terra. Diz assim, os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus fala de estar ali. Então nós temos a futura conversão de Israel, o retorno de Israel à sua terra, o seu retorno a Deus. Estão em conjuntos e em elo essas profecias. Cegueira em parte ainda está presente sobre Israel, mas a plenitude dos gentios ainda não cumpriu. Quando cumprir isso, aí sim essa cegueira será tirada, não é isso? Isso. A plenitude significa completo, pleno, cheio, tal coisa. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo da angústia de Jacó, como está registrado em Jeremias 30, versículo 7. Esta grande tribulação ocorrerá sobre os judeus como sua última grande perseguição. Nós chamamos o Armagedon. A conversão da nação de Israel ainda é futura. Quando Jesus retornar à terra como rei dos reis, Israel aceitará como o tão esperado Messias. Quando eles verem, eles vão se arrepender dos seus pecados e serão convertidos a Deus e a Cristo. Deus purificará os israelitas dos seus pecados e dará a eles um novo coração. Em Jeremias 30, versículo 7 ao 11. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é o tempo da angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus guilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, Amém. pois tu, ó meu servo, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não te darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então, a semana que vem nós continuaremos este assunto à parte de a restauração de Israel. Nós ocuparemos uns 15, 20 minutos a semana que vem e finalizamos esse assunto. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém. Querido e eterno Pai, graças te damos por tua palavra, porque nossos corações se alegram, ó Deus eterno, ao vermos e conferirmos as palavras que o Senhor transmitiu por boca dos seus santos profetas, as quais enchem o nosso coração de esperança e de saber que o Senhor é um Deus atento a todos os acontecimentos e que está no controle de todas as situações. Assim nós agradecemos pela certeza que o Senhor tem posto em nosso coração, como aquela fé que foi movida no coração de José, ali no Egito, quando tinha certeza que o Senhor restauraria, levaria o seu povo de volta à terra que prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Assim nós, ó Deus querido, com essa mesma fé, uma fé nas promessas do Senhor, nós acreditamos que tudo aquilo que o Senhor tem falado está se cumprindo, tem se cumprido, e temos certeza que o Senhor vela de fato por tua palavra.
Pedimos que esta palavra possa estar no coração de cada ouvinte e que a tua palavra, Senhor, que tem poder de transformar, possa transformar a mente e o coração de cada pessoa, trazendo assim uma fé salvadora aos corações. Te agradecemos pela esperança que temos na vinda de Jesus, o qual inaugurará o reino do Senhor na terra, devolverá a terra ao seu estado original. Nós acreditamos na conversão, ó Deus querido, na mudança e na conversão do povo judeu, no trabalho que eles executarão ainda entre as nações, conforme as profecias indicam. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade possa nos enriquecer. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Estenda as suas mãos de misericórdia sobre cada pessoa, restaurando, Senhor, a saúde completa em cada um, dando a cada um paz, ó Deus querido, mental, assim, ó Deus querido, tranquilidade, para que tenha uma saúde perfeita diante de Ti. Repreendemos todo espírito de enfermidade no nome de Jesus, repreendemos todo espírito de confusão, repreendemos, ó Deus querido, toda falta de paz nos lares em nome de Jesus. Dê força e paz a cada ouvinte em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.